Olá, meus irmãos de fé. Se hoje você perceber aí que a câmera está assim meio embaçada, porque até a câmera está com frio, né? Hoje é um dia frio aqui em Campinas. Bom, hoje então nós estamos, deixa eu encontrar aqui o dia 24, né? Esse domingo é um domingo especial, né? A liturgia suprime o 12º domingo do tempo comum. Se eu não estiver ficando doido, deixa eu ver se é mesmo. Vamos ver se é verdade. Sim, né? Domingo passado foi o 11º. E esse seria o 12º domingo comum, né? A liturgia. Mas, como caiu no dia 24, então hoje é dia de São João. Estamos no mês junino, né? Mas a parte de estarmos celebrando as quadrilhas, de estarmos celebrando estes eventos juninos que são em honra de São João, né? Por que nós damos tanta ênfase à vida de São João? Evidentemente que é por causa de Jesus Cristo. Por quê? Porque a vida de São João, ela está ligada à vida de Jesus Cristo. A missão de Jesus Cristo, ela é preparada, o ambiente, o terreno é preparado por João, para a vinda de Jesus Cristo. E onde está a necessidade de nós termos alguém que nós chamamos de precursor para que possa vir depois o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, etc. Qual a necessidade? É um sinal de quê? Um sinal de que nós, no presente, no hoje da nossa existência, né? No hoje da nossa vida, nós também precisamos preparar os caminhos do Senhor, esta vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nosso Senhor Jesus Cristo vem em todos os momentos. Praticamente, todos os dias, você tem uma oportunidade nova para se encontrar com Deus, para se encontrar com Jesus Cristo. Se você fez a devida preparação, se você preparou o terreno do seu coração, então Jesus Cristo habita na sua vida. Se você não preparou, se você não fez este papel de João Batista, então as oportunidades vão passando. E chega um momento que essas oportunidades acabam. A misericórdia de Deus vai se manifestando na sua vida pelo fato de que todos os dias Deus lhe dá uma nova oportunidade de conversão, Deus lhe dá uma nova oportunidade de aderir ao seu projeto, de fazer a sua vontade. E aí, se você deixa essa oportunidade passar, ela vai e ela não volta mais. E chega um ponto em que não dá mais, né? Esse ponto é o momento em que nós deixamos esta vida e vamos para o outro lado da existência, como se chama classicamente, né? Mas nós vamos para o além, que nós não sabemos bem como que é, mas nós sabemos que é um lugar de felicidade ou de sofrimento. Depende do que a gente vive aqui. Então a gente precisa ir se preparando e a postura que nós devemos manter é: talvez eu morra amanhã, talvez eu morra agora, talvez eu morra quando eu terminar de gravar esse vídeo. Nós não sabemos o momento da nossa morte, esse momento do encontro com o juízo de Deus. Quando vai ser? Não sabemos. Então nós temos que nos comportar como se fosse daqui a alguns segundos. Quando nós nos comportamos como se a nossa morte fosse daqui a alguns segundos, então nós pensamos: é preciso eu mudar de atitude, é preciso eu mudar de comportamento, né? Seja buscar fazer o bem. Em tudo, fazer o bem. É isso que o pai de João Batista, que é Zacarias, descobriu e aparece no Evangelho, né? Nesse Evangelho de hoje. Quando ele decide fazer a vontade de Deus. Você que tem a oportunidade aí de ler o Evangelho de hoje, que é o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo do 57 ao 66 e o versículo 80, você vai ver que tem todo o contexto aí do nascimento de João Batista, mas um versículo que eu destaco para hoje é 64. No mesmo instante,
a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. No mesmo instante de quê? No mesmo instante em que ele aceitou a revelação de Deus, no mesmo instante em que ele aceitou fazer em sua vida, deixar a vontade de Deus acontecer na sua vida, a sua língua se soltou, porque ele estava mudo desde o dia que um anjo apareceu para ele e disse para ele que a sua esposa iria dar à luz a um menino, e ele não acredita. Ou talvez tenha alguma dúvida brotado aí no seu coração, e a partir desse momento ele perdeu a voz. Não consegue mais pronunciar uma palavra. Mas quando ele aceita a vontade de Deus, a sua voz, ela retorna, né? A sua língua se solta, ele começa então a louvar a Deus. É o processo que nós também deveríamos viver, né? Aceitar Deus na nossa vida, aceitar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa história, e a nossa voz deveria louvar, a nossa voz deveria estar a serviço de Deus. Porque quando tratamos de serviço, aí nós devemos olhar para a primeira leitura. A primeira leitura que é perfeita. É uma profecia de Isaías, né, chamada o segundo cântico do servo de Deus, né, do servo sofredor, mas que na liturgia de hoje está aplicado a João Batista. E no final ele vai falar exatamente sobre luz. E o que a luz faz? A luz, ela é serviço. Antes de falar disso, vamos ver essa leitura, né? Vamos ver o que tem de especial nela, que traz para nós esta figura de João Batista e também a figura da igreja, evidentemente. Começa o profeta no versículo 49 dizendo assim, que o versículo que nós vamos ler nesse domingo de hoje é só de 1 a 6, né? Se você quiser depois pegar a Bíblia e ler o restante, é interessante também, né? Nações marinhas, ouvi-me. Povos distantes, prestai atenção. Na preparação, né? O chamado. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, antes do nascimento. Desde o ventre de minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. Fez de mim a palavra uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava, e disse-me: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. Israel é figura da igreja. Falar de Israel, falar desse povo de Deus, é falar da igreja. Não é à toa que nós dizemos que a igreja, ela é povo de Deus. A igreja é povo de Deus, esta igreja que é corpo místico de Jesus Cristo. Mas aí o profeta, ele chama a nossa atenção, principalmente para um evento que está acontecendo lá na Argentina, agora nesses dias, né? Estão tentando aprovar o aborto, né? Parece que vai de fato ser aprovado, né? Por que se quer aprovar o aborto? Porque se ignora totalmente a palavra de Deus, porque se ignora totalmente não só a sua palavra, mas como também o próprio Deus, que está fora desse contexto social, né? Mas isso pouco importa, né? Porque uma mulher que não acredita em Deus, que não é cristã, ou que não tem essa preocupação com a vida, que é uma preocupação, a preocupação com a vida, ela brota justamente do ser religioso, do ser cristão, do ser ético. Então, uma pessoa que não tem essas prerrogativas, pode estar aprovado, como pode não estar, ela vai abortar do mesmo jeito. Agora, se você é cristão, se você é católico, ou se você tem um mínimo de ética na sua formação, então não aborte. Não precisa ficar esperneando, se lamuriando, né? Fazendo e acontecendo, porque o pessoal está aprovando o aborto em país X, país Y. Simplesmente, você é mulher, você é católica, você não quer abortar o seu filho, então não aborte.
que as outras vão sofrer as consequências depois dos seus atos. Não neste mundo, mas a justiça divina. Deus vê tudo. Deus está vendo. E Deus, que veio escondido, vai dar o devido castigo para quem merece e vai dar a devida recompensa para quem também merece. Então, nós cremos que a vida precisa ser respeitada desde a sua concepção. Acreditamos nisso? Então, vamos nos manter nisso. Não vamos ser a favor do aborto. Jamais. Não vamos compactuar com isso. Jamais. Agora, quem quiser fazer, sofra as consequências depois do juízo divino, né? Tenha-se a santa paciência, né? Fazer o quê? Não podemos dominar o mundo inteiro. Agora, a nossa parte nós fazemos. Se depende de mim, não se aborta. Se precisar de mim para que o aborto aconteça, então não vai acontecer. Agora, o outro, cada um responde pela sua consciência. Evidentemente que é lamentável que uma pessoa humana, um ser humano, está aí sujeito a ser morto. Mas constantemente as pessoas estão morrendo, né? Muitas vezes nós não estamos preocupados com isso, né? Pessoas morrem de frio nas ruas, pessoas morrem de fome na África, em outros lugares. Então, há muitas situações que nós precisamos interferir. Vamos conseguir interferir em todas? Não vamos. Então, vamos tentar pelo menos dominar aquelas que estão próximas de nós. É uma coisa. Porque aqui, precisamente, aparece esse dado, né? Antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe, ele quem? Deus, tinha na mente o meu nome. Ele fez de minha palavra uma espada afiada. Para que serve a espada? A espada, ela serve para guerrear. Mas fazer que tipo de guerra? Uma guerra corpo a corpo. A espada, ela é uma arma para perto. Você só tem condições de utilizar uma espada se você está diante do seu inimigo. Protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada. Aqui, Deus o armou com outro elemento que vai lhe ajudar agora para longe. A flecha, você consegue atirar uma flecha e chegar bem longe onde se o seu inimigo estiver a algumas centenas de metros de você, talvez até mais, dependendo da perícia da flecha, né? Então você consegue atingir o seu inimigo longe, ainda longe. Então Deus lhe protege com a sua mão, a sombra de sua mão, e lhe capacita para uma batalha, tanto daqueles que estejam diante de você, como daqueles que estejam longe de você. Por isso essa figura da espada, que é utilizada para perto, da flecha, que é utilizada para longe. Tu és o meu servo. Qual é o serviço que vai ser desempenhado aqui? A sua palavra. O profeta diz claramente que ele fez de minha palavra, da minha palavra, uma espada. Fez da minha palavra uma flecha. Então, qual é a guerra que vai ser travada aqui pelo profeta? Por João Batista, no caso da celebração de hoje, por cada um de nós, enquanto igreja de Deus? A palavra. Esta palavra que é utilizada para a evangelização. Evangelização daqueles que estão perto, evangelização daqueles que estão longe. A palavra, ela tem esse poder de chegar aonde os corações estão abertos. O Espírito vai agindo e os corações vão se dispondo para acolher este Espírito. Então, a palavra de Deus vai sendo transmitida por aqueles que emprestam a sua voz para que Deus possa falar. Porque Deus utiliza a voz humana
para chegar aos corações dessas pessoas, a estes terrenos bem preparados. Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto. Aí é quando o profeta, é quando o evangelizador, é quando o missionário confia em si mesmo. Se você confia em si mesmo, você vai repetir esta frase do profeta constantemente, até chegar ao ponto de que você vai desistir. Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto. Inutilmente. Se você acredita que a força está na sua palavra, então você trabalha inutilmente. Talvez você nem vai ver os frutos daquilo que você está fazendo. Outros vão colher os frutos. Você tem que trabalhar pelo reino de Deus. Trabalhe, faça a sua parte, faça o melhor que você pode fazer, enquanto não for possível fazer algo melhor, né? Agora, querer colher os frutos devidos desta obra, isso aí é questão de Deus. Se Deus quer que você veja os frutos da sua evangelização, que bom, né? Se Deus não quer que sejam outros que vão colher os frutos daquilo que você fez, pouco importa, porque o trabalho não é seu, meu caro. O trabalho é de Deus. É Deus que quer que isso aconteça, né? Que os corações se convertam para Ele. Não é uma coisa que depende que você veja ou deixe de ver os frutos que estão aparecendo. E o próprio profeta, ele percebe isso e diz: entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz-me o Senhor: Ele me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aqui o profeta está fazendo aparentemente uma confusão. É Jacó ou é Israel? Não importa. O que importa aqui é nós percebermos que ele está chamando um indivíduo e chamando um povo. Ou seja, se eu acabei de dizer que Israel é figura deste povo de Deus, é figura da igreja que nós fazemos parte, e ora ele chama pelo nome do povo, ora ele chama pelo nome do indivíduo, porque é a mesma coisa, né? Israel é Jacó, Jacó é Israel, é exatamente igual. Ora utilizado considerando a pessoa, o indivíduo, o ser, o patriarca, Jacó. Outra chamando Israel, a nação, o povo. Ou seja, você, como igreja, na sua comunidade, é chamado a se converter, é chamado a valorizar o seu ser comunidade, mas também é chamado a valorizar cada vez mais o seu ser individual, porque a conversão ela é individual. Individual que acontece na comunidade. Aqui é a claridade, a clareza desta expressão de vida comunitária e vida individual rumo a Deus. Por isso, Jacó, né? Que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. O indivíduo caminha para Deus, a comunidade caminha para Deus. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Esta é a minha glória. Disse ele: não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. E é precisamente aquilo que o Papa Francisco dizia esses dias, que o que a luz faz? A luz presta um serviço, a luz ilumina. Nós só temos a capacidade de ver aquilo que está diante de nós porque existe luz. Se não existe luz, não existisse a luz, nós não conseguiríamos ver as cores das coisas, não conseguiríamos fazer a diferença
que uma coisa é amarela, uma coisa é azul, que isso aqui é cinza, que isso é branco, né? A menos que você fosse daltônico, né? Então, a luz, ela presta um serviço à visão humana. O ser humano consegue ver porque existe luz. Ora, Deus está dizendo aqui que vai fazer do profeta, que vai fazer da igreja, que vai fazer do batizado, do cristão, luz das nações. Quando você escuta esta palavra, que você deve ser luz, que você deve ser sal da terra, luz do mundo, nesse ano do laicato, né? Nós estamos escutando isso repetidamente. Nós devemos ser luz para os nossos irmãos, devemos ser luz para a vida das pessoas, devemos ser luz para a humanidade. Trocando em miúdos, o que é que a igreja quer de nós? O que Deus quer de nós quando Ele nos pede e nos coloca como luz? É aquele que está no início. A própria leitura, ela se responde a ela mesma, né? Eu te farei luz. Porque lá nos versículos iniciais, ele disse, tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. Por isso te farei luz das nações. Porque você é luz para servir. Tu és o meu servo, eu te farei luz. Porque a luz, ela presta um serviço à humanidade. Do mesmo jeito que a luz presta um serviço, você também vai prestar um serviço. Você vai emprestar a sua voz. Você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Assim como João Batista até hoje, né, pelos relatos, pela palavra, um instrumento de Deus. Todos nós somos convidados a ser, na medida das nossas possibilidades, um instrumento nas mãos de Deus. Precisamos estar disponíveis. Deus está nos chamando a cada momento, mas nós precisamos estar disponíveis para nos deixarmos utilizar por Deus para o bem da humanidade. Não para brilhar. Deus não nos faz luz para que nós comecemos a brilhar, sendo como estrelas reluzentes. Não é? Você não é luz para brilhar, você é luz para servir. Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. Eu te farei luz das nações para que minha salvação chegue até os confins da terra, para que a salvação que vem de Deus chegue aonde é preciso chegar. Na segunda leitura, que é também de São Lucas, né? Mesmo autor aqui do Evangelho de hoje, nós vemos a narração dos Atos dos Apóstolos. E naqueles dias, Paulo disse, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. A importância de fazer a vontade de Deus, como fez Zacarias, pai de João Batista, como fez o próprio João Batista e como cada um de nós somos chamados a fazer. Colocar em prática no hoje, no agora, a vontade de Deus. Não deixar para amanhã aquilo que é preciso ser feito agora, que é colocar em prática essa vontade de Deus. Conforme prometera, na descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus Cristo. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou, eu não sou aquele que pensais que eu seja. Mas vede, depois de mim, vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. A todos nós foi enviada esta mensagem de salvação. Todos nós temos esse chamado, né? Essa intimação para colocarmos em prática a vontade de Deus, para sermos
Estes que, assim como João Batista, preparam os caminhos do Senhor, para que o Senhor possa chegar e encontrar um terreno bem preparado. Somos luz na vida de muita gente. Depois dessa luz, vem, de fato, Jesus Cristo, o nosso Salvador, Salvador de todos nós. E aí, nós, para terminarmos nessa nossa meditação de hoje, que está quase dando meia hora, né? Mas paciência, né? Quem quiser assistir, vai assistir. Eu sempre penso isso, né? A pessoa, se ela quer assistir o vídeo, pode ser de 5 minutos, como pode ser de meia hora, ela vai assistir. Então, a igreja, ela reza hoje na sua oração do dia, a oração do dia de hoje diz: ó Deus, que suscitastes João Batista, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito, concedei à vossa igreja as alegrias espirituais e dirige nossos passos no caminho da salvação e da paz. Concedei a esta vossa igreja, ou seja, ao povo de Deus, a todos aqueles que estão ali necessitando desta palavra, as alegrias espirituais, não alegrias materiais, não alegrias passageiras, não alegrias vãs. E dirige os nossos passos no caminho da salvação. Dirige porque nós queremos entrar neste carro. Existe um carro onde Jesus Cristo, Deus, está dirigindo. Se você aceita ser dirigido, dirigir, ser guiado por Ele, então você entra aí. Entra nesse barco, entra nesse carro, entra onde você quiser, mas com a certeza de que quem está levando esse meio aí de transporte é Deus. Pode ser um carro, pode ser um ônibus, pode ser um barco, né? A igreja é uma barca, né? Chama a barca de Pedro, tá? Não interessa o transporte. O que interessa é você ter a certeza de que é Deus quem está guiando esta embarcação, este meio de locomoção. É Deus que vai levando. Você quer ser dirigido por Deus? Então entra nesta barca, entra nesse carro, deixa ser levado por esse Uber divino, né? Mas do mesmo jeito que Deus suscitou João Batista, Ele quer suscitar você. Qual a proporção da missão que Deus quer conceder a você? Nós não sabemos. A missão de João Batista é universal. Foi para anunciar a palavra de Deus para toda a humanidade. Tanto é que chegou até hoje nós estamos celebrando esta vida de João Batista. Talvez a sua missão não seja tão grandiosa como a de João Batista. Talvez ela seja mais singela, mais simples, mais setorizada, direcionada para a sua cidade, direcionada para a sua família, para um vizinho seu. Você tem que colocar aí as disposições para descobrir qual é de fato a sua missão, onde Deus está lhe chamando para que você intervenha, como João interviu em toda a humanidade. Mas é preciso buscar a Deus e fazer esse discernimento. Então, meus queridos irmãos de fé, até nosso próximo vídeo. Um bom domingo para você e boas festividades de São João. Grande abraço e até mais.